Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre empreendedorismo. Saiba quais são as vantagens, direitos e deveres dos profissionais que desejam formalizar o próprio negócio. Regime de bens no casamento. Conheça os diferentes tipos existentes no Brasil. Você sabia que herdeiros legítimos podem perder o direito à herança? Precisa trocar ou consertar um produto e não sabe onde está a nota fiscal? Entenda quais são seus direitos caso precise usar a garantia e não tenha o comprovante da compra. Uma visita ao passado. Acompanhe com a gente um passeio pelo Museu da Memória do Judiciário Mineiro. E mais, o quadro ABC do Judiciário descomplica mais um termo jurídico para você. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Antes de dizer o tão esperado sim, os futuros cônjuges precisam tomar uma série de decisões, inclusive burocráticas. Uma delas é sobre qual regime de bens pretendem adotar, ou seja, como vão administrar os bens do casal. A repórter Camila Cambraia explica as diferenças entre os regimes existentes no Brasil. Até o dia do casamento, os noivos precisam tomar decisões que vão além da celebração e da festa. Uma delas é estabelecer regras sobre como administrar os bens do casal. O Código Civil define 4 regimes. Esses 4 regimes são o regime da participação final dos aquestos, que é uma novidade do Código Civil que entrou em vigor em 2003, mas esse regime pouca gente usa. O regime da comunhão universal de bens, que é raro. Também o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime automático, vamos chamar assim, e o regime da separação de bens. No regime da separação de bens, nós temos 2 categorias. O regime convencional, ou seja, aqueles que as pessoas escolhem por livre e espontânea vontade, e o outro que as pessoas não escolhem, mas são obrigados pela lei. Ou seja, tem gente que não pode escolher o seu regime de bens, que só pode casar pelo da separação de bens. Quem são essas pessoas? Quem tem mais de 70 anos e quem tem menos de 18. E também quem ainda não fez a partilha dos bens da relação anterior. O regime da comunhão parcial de bens, que significa que tudo que foi adquirido na constância do casamento a título oneroso, ou seja, com produto do trabalho, é metade de um, metade de outro. E isso significa que estão fora os bens adquiridos a título gratuito, ou seja, bens adquiridos por herança, doação e subrogação. Subrogação, você tinha uma coisa, comprou, vendeu, trocou, colocou outra no lugar. O advogado explica que se os casais escolherem um regime diferente do automático, que é a separação parcial de bens, devem ficar atentos. É preciso fazer uma escritura pública que a gente chama de pacto antenupcial. Dizer, olha, eu quero este regime, quero aquele, ou mesclar um e outro. E para os apaixonados que estão prestes a subir no altar, ele dá um conselho. Muito saudável e importante falar sobre as regras econômicas. Tem algumas situações que incomodam, mas só vai aparecer isso depois. E lá na frente, às vezes, o amor já desgastou por causa disso. Então, cuidar do amor, falar de regime de bens, por incrível que pareça, é também cuidar do amor. Pouca gente sabe, mas herdeiros legítimos podem perder o direito à herança. Entenda mais sobre o assunto. Doutor Bruno, de acordo com a legislação, o que é exatamente a herança? A herança é um conjunto patrimonial, seja ativo, seja passivo. Desde um imóvel, um apartamento, um lote, um carro, mas também a dívida do consórcio, o contrato no banco, o IPTU. Então, ativo e passivo formam a herança. O ativo deve pagar o passivo. As dívidas privadas, né, se liquidadas com ativo, ótimo. Se ultrapassarem o ativo, as dívidas privadas não precisam ser pagas, estão limitadas ao ativo. Mas se o herdeiro quiser, para limpar o nome de quem deixou a herança, pode pagar tudo. E quem pode ser considerado, de fato, como herdeiro? Existem classes de herdeiros. Tem uma classe que é chamada herdeiro necessário. São os filhos e netos ou os pais, os avós. Essa classe recebe necessariamente metade do patrimônio deixado. Por isso se diz que fulano só pode dispor de metade do seu patrimônio, porque metade é obrigatoriamente dessas pessoas. Se não houver essas pessoas, aí sim teremos a outra classe de herdeiros, não é? E a pessoa poderá dispor de todo o seu patrimônio, por exemplo, num testamento, deixando de contemplar o irmão, deixando de contemplar o tio ou o primo.
E quais situações estabelecidas por lei podem fazer com que o herdeiro não receba essa herança? São duas situações. A indignidade, que é de interesse público, e o caso mais evidente, vamos pegar um caso público, Suzane Richthofen matou os pais. Alguém aceitaria que o filho que matou os pais receba a herança? Não. Ora, nesse caso, essa pessoa é indigna de receber a herança. Há um interesse público aí, podemos dizer. Já no caso da deserdação? Já a deserdação é outro caso. A deserdação tem principalmente um interesse particular. Então, aquele que vai deixar a herança tem de deixar por escrito expressamente deserdo fulano de tal, né? Portanto, um herdeiro necessário deserda o meu filho. Por quê? Porque ele me caluniou, ele entrou com a representação falsa contra mim na delegacia, né? Esse fato deverá ser provado, mas ele tem que ser expresso no ato de deserdação. Um exemplo como esse de uma calúnia seria o único a ensejar uma deserdação ou existem outros também, como por exemplo uma relação incestuosa? Sim. Se um exemplo, você está citando, olha, um pai que casou em segundas núpcias, por exemplo, e o filho do primeiro casamento manteve um relacionamento ilegítimo com a esposa do pai. Ora, isso é escandaloso, mas se o pai tiver conhecimento disso, pode alegar esse fato como suficiente à deserdação, mas esse fato, então, será consignado num testamento, coisa assim, e deverá ser provado por quem tiver interesse nisso. No próximo bloco, o Justiça em Questão explica quais são os benefícios e os deveres do microempreendedor individual que opta por formalizar o negócio. A gente também esclarece quais são os direitos do consumidor que perde a nota fiscal e precisa trocar ou consertar o produto dentro do prazo da garantia. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sair da informalidade pode ser uma alternativa para quem quer regularizar o negócio ou empreender. Segundo dados divulgados pelo Sebrae, até junho de 2018, Minas Gerais contava com mais de 800 mil empreendedores cadastrados. Só em Belo Horizonte eram 138.226 profissionais. Entenda quais são as vantagens, direitos e deveres para quem se torna MEI, na reportagem de Silvana Monteiro. O Brasil é um país empreendedor. É o que mostram os dados de uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Em 2017, a taxa total de empreendedorismo foi de 36,4%, o que significa que de cada 100 pessoas entre 18 e 64 anos, 36 estavam conduzindo alguma atividade empreendedora. O Vinícius é um deles. Depois de se formar em tecnologia da informação, resolveu montar uma assistência em computadores para colocar em prática o que sempre gostou. Eu tenho o meu aspecto de trabalhar, o meu fundamento, e acredito que eu montando o meu próprio negócio, eu coloco isso mais em prática possível. Sair da informalidade é o primeiro passo para a garantia de direitos do empreendedor. Em Minas Gerais, já são mais de 800 mil microempreendedores cadastrados. Legalizar o negócio é muito fácil. É possível se tornar um MEI, microempreendedor individual, preenchendo um cadastro pela internet, acessando o portal do empreendedor.gov.br ou procurando instituições de apoio ao empreendedorismo do município em que a pessoa reside. Quem quer abrir empresa, ele tem a chance de fazer pela internet, gratuitamente, sozinho, mas muitos deles nos procuram porque aqui a gente tem todo esse trabalho de orientação. Então a gente faz o registro de fato, então a gente auxilia o cliente a colocar as informações no portal do empreendedor para que ele obtenha o CNPJ, mas aqui no Sebrae ele tem um a mais, Aqui a gente orienta sobre os próximos passos que ele tem que dar ao registrar essa empresa. É importante que o empreendedor pesquise se a ocupação dele está na lista de permissão do MEI. É possível registrar uma ocupação
principal e até 15 secundárias. A do Vinícius estava, e ele teve apenas uma preocupação. As leis, né? O que você tem que fazer para ser de fato um microempreendedor. E a documentação necessária é bem simples, é o IPTU, né? Documentação pessoal e somente isso, título de eleitor. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar hoje até R$ 81 mil por ano, ou R$ 6.750 por mês. Não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e ter, no máximo, um empregado que receba o salário mínimo ou piso da categoria. Como microempreendedor individual, devem ser cumpridos deveres diários, mensais e anuais. Diariamente, ele precisa emitir nota fiscal quando ele vender para pessoa jurídica, ou quando uma pessoa física estiver comprando dele e pedir a emissão da nota, né? O nosso Código de Defesa do Consumidor ressalta isso, né? Que a empresa tem que ofertar a nota fiscal no caso de exigência do consumidor. E ele também tem que emitir essa nota caso ele vá vender uma mercadoria que vai ser transportada. Então, em 3 condições, ele tem que, diariamente, nas suas vendas, emitir nota fiscal, e é uma obrigação da empresa. Mensalmente, ele tem principalmente 2 obrigações. Uma é o pagamento do DAS, que é o boleto mensal de pagamento do MEI, que varia aí no valor de R$ 47,70 até R$ 52,70 esse ano. Todo ano esse valor altera se houver alteração do salário mínimo, né? Há também uma série de direitos. Com o CNPJ em mãos, o microempreendedor pode abrir conta em banco como pessoa jurídica, conseguir financiamento com juros específicos, ter um espaço próprio, solicitando alvará municipal. Vinícius analisou bem os pontos positivos e negativos antes de abrir as portas do próprio negócio. O ponto negativo é que você, de fato, se expõe bastante como pessoa física, né? Você não se torna, de fato, uma pessoa jurídica, mas você responde como se fosse uma pessoa jurídica, com os seus bens pessoais. Existem diversos fatores que levam a ser uma coisa negativa, mas também a positividade em tudo isso ela é bem mais ampla do que a negatividade, com certeza. Para abrir as portas e não fechar tão facilmente, é importante pesquisar bem, informar-se e fazer um planejamento. Buscar ajuda é importante antes, durante e até depois de se tornar o próprio patrão. O MEI, ou o futuro MEI, né, o futuro empresário, ele pode procurar o Sebrae tanto no momento em que ele vai iniciar uma empresa, mas também no momento em que ele já tem uma empresa em andamento e precisa estruturar, planejar ou mesmo avançar um pouco mais na gestão desse negócio. Nosso dicionário jurídico abre suas páginas para descomplicar mais um termo. Saiba o que significa decisão colegiada. Não faço ideia. Eu entendo que seja algo em coletivo, né? Olha, eu vou ficar te devendo. Não. Não. Acredito que uma decisão colegiada ela é tomada por alguém que nos represente. Eu diria que é uma decisão que houve um comum acordo de uma pessoa. Seria um colegiado de juízes. Os atos processuais dos magistrados podem ser divididos em 2 grupos, despachos e decisões. Nos tribunais, as decisões devem, em regra, ser proferidas de forma colegiada, ou seja, proferida por um grupo de juízes ou ministros reunidos em um colegiado. A decisão colegiada também é denominada acórdão. Imagine que um produto que ainda está na garantia deu defeito e você resolveu levar para a assistência autorizada. Você procura na casa toda e não encontra a nota fiscal. Essa cena já aconteceu em muitos lares Brasil afora. Você também já passou por isso? Saberia o que fazer se precisasse da nota fiscal? Nós vamos te mostrar quais são os seus direitos e contar por que esse documento é tão importante. Você tem o hábito de guardar notas fiscais dos produtos que você compra? De todos, não. Olha, quando é algo para mim, não. Quando eu compro alguma coisa para minha mãe, para alguma pessoa da minha casa, eu costumo guardar para mostrar, né? Não tenho esse hábito. Acontece que a posse da nota fiscal é também a prova de que o consumidor é o dono daquele produto. O consumidor que eventualmente tiver esse produto
furtado ou roubado, se esse produto for apreendido e estiver na delegacia de polícia, a restituição desse bem ao consumidor, no caso a vítima do crime, vai ocorrer também através da apresentação da nota fiscal. E se fosse preciso trocar ou consertar o produto, o que você faria? Talvez eu voltasse na loja para ver se eles teriam como me dar uma segunda via, né? Sim, o consumidor ele tem direito à obtenção da segunda via junto ao fornecedor. Então, se ele tiver essa nota fiscal extraviada, furtada ou mesmo perder no seu ambiente doméstico, ele pode comparecer no local da aquisição do produto e solicitar para o fornecedor a emissão da nota fiscal. O consumidor vai exigir dele, num primeiro momento, a data da compra, até para facilitar a pesquisa, e o CPF que foi declarado para fins de aquisição daquele produto. Mas atenção ao tempo transcorrido desde a compra. Geralmente, os escritórios de contabilidade recomendam que essas empresas mantenham também as notas fiscais pelo período de 5 anos, que seria o período de execução fiscal, digamos assim. Se tiver algum problema, que a Receita pode solicitar alguma comprovação por parte seja estadual, federal ou municipal, alguma comprovação por parte do fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 90 dias para queixas de produtos e serviços duráveis e 30 dias para os não duráveis. Alguns consumidores guardam a nota somente durante a garantia. O que fazer para não ficar juntando papel em casa? Talvez se as notas fiscais viessem por meio eletrônico, seria um jeito mais fácil da gente guardar esse documento. Tem gente que já encontrou uma solução. Eu coloco tudo no Drive. Então eu vou lá e busco. Segundo o promotor, a tecnologia é uma grande aliada na defesa do consumidor. As empresas hoje têm emitido muita nota fiscal eletrônica. O consumidor ele pode pedir a nota fiscal eletrônica. Então fica mais fácil ainda para ele armazenar. É só ele criar uma caixa de e-mail, na sua caixa de e-mail uma pastinha notas fiscais, que ele vai ter essas notas fiscais para o resto da vida, sem gastar espaço físico na sua residência. A Justiça de Portas Abertas. No próximo bloco, a gente te convida a passear pelo Museu da Memória do Judiciário. Fique com a gente, nós voltamos já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Confira agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário Mineiro. Veja só. O Banco do Brasil foi condenado pela 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a indenizar um lavrador aposentado que teve saques realizados indevidamente em sua conta. O valor dos danos materiais a serem pagos é de R$ 17 mil e os danos morais foram fixados em R$ 10 mil. A esposa de um homem que morreu em decorrência de falta de atendimento de emergência em Governador Valadares deverá ser indenizada pela Unimed e pelo médico que atendeu o idoso no plantão cardiológico. Além da indenização de R$ 150 mil pelos danos morais, ambos deverão arcar solidariamente com o pagamento de um salário mínimo por mês até o ano em que a vítima completasse 67 anos. A decisão é da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais foi condenado a indenizar em R$ 7.500 um cidadão que ficou preso por 3 dias em um centro de remanejamento de presos. Ele se identificou depois de um acidente e foi constatado que havia um mandado de prisão contra ele. De acordo com a ação de indenização, o cidadão teve seu veículo roubado em abril de 2009 e registrou no boletim de ocorrência que também foram levados seus documentos pessoais. A sentença é do juiz Michel Cury Silva, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Conhecer a história para entender o presente e planejar o futuro. Esta é a importância dos museus para a sociedade. O TJMG também contribui com essa dinâmica do conhecimento por meio do Museu da Memória do Judiciário Mineiro. Localizado no centro de Belo Horizonte, o espaço oferece semanalmente visitas guiadas, onde os visitantes têm a oportunidade de conhecer um pouco da história e curiosidades da Justiça de Minas. O Palácio da Justiça é uma construção imponente, localizada no número 1420 da Avenida Afonso Pena, no centro da capital mineira. O prédio foi inaugurado em janeiro de 1912 e atualmente abriga
o Museu da Memória do Judiciário Mineiro. O acervo pode ser visitado em grupo ou individualmente. Nós temos duas categorias de visitas, né? São as visitas agendadas, que aí são grupos universitários, estudantes do ensino médio, fundamental, a gente tem parcerias com a prefeitura, então a gente tem o TJ Sênior e temos as visitas espontâneas também, que o museu ele é aberto de 9 às 17, de segunda a sexta, para qualquer visitante. Então é só chegar que a gente faz as visitas. Na visita ao museu, é possível conhecer fatos importantes da história da Justiça Mineira, desde o Tribunal da Relação, em Ouro Preto, no ano de 1874, até os dias atuais, como destaca o superintendente da Memória do Judiciário Mineiro, desembargador Lúcio Urbano. E nós temos funcionário especializado, versado em história, que acompanham, explicam, demonstram, fazem palestra, respondem perguntas. Essa que é a principal razão da memória do Poder Judiciário. O estudante Arthur Felipe já havia passado na porta do palácio, sem se despertar para o que poderia conhecer, até que foi convidado a fazer uma visita com os colegas do curso em que frequenta. Além de poder conhecer o acervo do museu, ele também participou de um júri simulado, proposto pela equipe do programa Conhecendo o Judiciário. Às vezes a gente passa na porta, mas não repara. Eu achei a visita muito legal, né? A proposta foi do professor, né? Para a gente ter... estudar um ar diferente, né, para sair um pouco, quebrar aquela dinâmica de só de sala. E eu gostei muito do quadro também, do Barão, que eu não sabia também. Agora eu fiquei sabendo que ele é o rosto da moedinha de 50 centavos. O Barão do Rio Branco foi considerado um dos mais importantes diplomatas brasileiros e tem o nome inscrito no livro Heróis da Pátria. O retrato exposto no Museu da Memória do Judiciário é uma pintura de César Ibach e foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais em 1977. Entre os objetos expostos aqui no Museu da Memória do Judiciário Mineiro estão 2 livros com documentos que marcaram a vida de 2 mulheres importantes para a história de Minas Gerais. São eles o Inventário de Dona Beja e a Carta de Alforria de Chica da Silva. Os visitantes têm a oportunidade de percorrer os vários ambientes, como o Salão Nobre, Sala da Corte Superior, salas de audiência. Além disso, podem observar documentos, processos judiciais e objetos representativos do fazer jurídico. O professor Wenderson foi quem levou os alunos ao museu. E, na visão dele, a imagem do judiciário passou a ser outra. O judiciário agora, na visão minha e dos meus alunos, com certeza passou a ser outra. Né, de uma instituição aberta, pronta para atender o cidadão e que realmente funciona. Então, estou maravilhado com tudo que eu estou vendo e com o envolvimento, né, das pessoas aqui em receber o cidadão que tem interesse na história do Judiciário de Minas Gerais, né? Neste ano, o Museu da Memória do Judiciário vai integrar a programação da 12ª Primavera dos Museus, que acontece entre os dias 17 e 23 de setembro. O evento é o resultado de uma ação conjunta entre as instituições museológicas de todo o país e o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e tem como objetivo proporcionar que mais pessoas tenham acesso a esses espaços, assim como aconteceu com Vitória. Uma oportunidade de aprendizado. Você aprende e vê coisas aqui que você acho que nem imagina, né? Você nem imagina as coisas que você vê aqui. E é muito importante porque cada vez que você vai vendo, você vai lembrando do passado, você vai percebendo o quanto a mudança foi grande do passado até aqui. E é muito importante a gente conhecer a nossa história, né? O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.